Muito bem, estamos de volta então aqui ao nosso canal Presta Atenção Platão. A reflexão do professor desta semana é sobre Platão e a universalidade do valor. E aí então, no último vídeo desta série, o professor falava sobre a necessidade do autoconhecimento, de conhecer o seu caráter, de conhecer o seu temperamento. Por quê? Porque Platão fala que para que nós possamos alcançar a felicidade, cada qual deve viver de acordo com a sua natureza. E viver de acordo com a sua natureza é viver de acordo com o seu temperamento. E aí eu pergunto para você, qual é o teu temperamento? Qual é a sua natureza? A palavra temperamento, ela é uma palavra que não pode passar despercebida aqui da nossa reflexão, porque a palavra temperamento vem de tempera, tempero. E o que é o tempero? O que faz o tempero? O tempero é aquilo que nos dá sabor, né? Tempero é aquilo. Um dos hobbies do professor Evandro, além do violão, além da música, embora eu não seja um músico, é apenas um divertimento, um hobby, é cozinhar. Eu gosto muito de cozinha e eu gosto muito de temperos. No Instagram do professor, o professor tem muitas fotos, por exemplo, de pratos que o professor cria. Então, eu gosto dos temperos e tem os diversos temperos que o professor gosta, entre eles o curry, que eu gosto muito, né? A sálvia, o alecrim, que tem o seu cheiro, dá um sabor especial ao arroz, por exemplo. Mas, enfim, um tempero que as pessoas usam no dia a dia, as pessoas não dão valor para ele, que é o sal. O sal faz o quê? O sal, ele confere o sabor à comida. O sal é ele que vai levantar o sabor da comida. Só que tem que cuidar, porque se pesar sal demais, você foi. Como também sal de menos fica insosso. E aí é interessante, quando Platão fala de temperamentos da alma, o professor pergunta qual é o seu temperamento, qual é o seu tempero. Em outras palavras, qual é o seu sabor. Tem gente, por exemplo, que leva a vida de forma muito adocicada. A vida é tudo muito frufru, é tudo muito doce, é algodão doce, é tudo muito, sabe, meloso. Essas pessoas, sinceramente, o professor fala para vocês, não é pessoas que eu tenho muita admiração. Como também tem aquelas pessoas que têm um sabor muito avinagrado, né? O tempo todo elas são azedas, porque tudo é dificuldade, é reclamação, é pessimismo. Novamente, buscamos em Aristóteles. A virtude está no meio, nem 8, nem 80. A virtude está no meio, nem ser doce demais na vida e nem azedo demais. O tempo todo de mau humor nesse sentido. E tem pessoas que têm dificuldade em levar a vida de forma estável, porque elas estão o tempo todo em instabilidade total. Elas levantam de manhã com um mau humor danado, entende? E logo na sequência, daí levantam um humor, tão alegres. E tu fica assim, mas peraí, não estava agora há pouco de mau humor? É os bipolar, para vocês me entenderem assim. Então tem pessoas que são assim, entende? Eu aprendi uma coisa muito boa entre os meus formadores, que eu fui entender só depois, eu acho que com Merleau-Ponty, se eu não estou enganado. Mas a questão da potência, né? Nietzsche fala sobre potência da vida. Por exemplo, você não pode demonstrar muita alegria. Porque se você demonstra muita alegria, as pessoas vão notar você assim numa euforia, etc e tal. E daí, quando dá uma situação de tristeza, você baixa muito rapidamente. Ou as pessoas que estão numa situação de muita tristeza e a situação muda, já vão para a euforia, para a alegria. Há necessidade de nós mantermos o que? A justa medida. Nesse mesmo sentido, eu sempre oriento, nunca tome nenhuma decisão se você estiver muito nervoso, ou se você muito triste, ou se você estiver muito alegre. Você vai se arrepender. As suas escolhas da vida têm que ser bem pautadas na razão, na justa medida. Então, se você está bastante alegre, mano, recebeu uma notícia muito alegre, não demonstre muita alegria, não.
E se você está muito triste, não demonstre muita tristeza. Dizia Dom Bosco, por exemplo, que ele, muitas vezes, quando ele estava triste, ele não demonstrava essa tristeza, Dom Bosco. Ele não demonstrava. Né? Ele é patrono e fundador da congregação salesiana, patrono dos jovens. Então, muitas vezes é assim que quando Dom Bosco estava muito alegre, ele, na verdade, escondia a tristeza. Entende? Mas eu oriento, assim, que nós possamos manter a medida certa. Nem 8, nem 80, a virtude está no meio. Mas, enfim, a questão do temperamento, então, da alma. Qual é o seu tempero? Qual é o seu sabor? Platão fala que existe 3 temperamentos da alma. Para Platão, a nossa alma, ela é dividida em 3 partes. Essas 3 partes, destas 3 partes, 2 pertencem a uma alma inferior e uma pertence a uma alma superior. Porque Platão faz uma divisão do corpo chamado dualismo psicofísico. A palavra dualismo, duo, psico, mente, físico, corpo. E aí então ele diz que o temperamento é a forma como as 3 almas se temperam, se misturam, e uma delas predomina. Lembra que eu falei para você que para você fazer escolhas, para você ter uma justa medida, para você viver de forma ética, você viver de forma feliz, você precisa conhecer o seu temperamento. Qual é o seu temperamento? Na visão de Platão, vamos lá então. O caráter é o temperamento da alma. O caráter concupiscível, na visão de Platão, predominam os desejos, as paixões. As pessoas com esse caráter pensam, se emocionam, mas sua vida é controlada pelos desejos. Quando precisa decidir alguma coisa, é a impulsividade do desejo que prevalece. Platão diz que esta alma, a alma concupiscível, a alma do caráter concupiscível, ela está localizada no ventre. E pode notar que tem pessoas que realmente tomam suas atitudes na impulsividade do desejo. Se elas estão no ventre, a barriga, nós podemos dizer que são pessoas que são levadas simplesmente a viver uma vida marcada pela vontade, o desejo. Ela tem a fome das coisas, né? Ela não se aguenta diante de um shopping, ela já quer comprar, ela não tem controle, entende? E na visão então de Platão, essas pessoas elas se emocionam, sim, né? Elas pensam, sim, só que as atitudes delas são controladas pela impulsividade, pelo desejo, ventre. Esta alma está no ventre. Depois Platão fala de uma segunda alma, a alma irascível, que está no peito, né? Que está nessa região, onde predominam as emoções. Uma pessoa com caráter irascível, ela também deseja, ela também pensa, só que as suas decisões são tomadas na base da emoção. Só por aqui você já pode começar a refletir um pouquinho sobre você. As tuas escolhas são baseadas na alma do ventre, desejo, ou na alma do peito, emoção. Essa alma irascível, a palavra irascível já vem de ira. São pessoas onde a emoção são tomadas o tempo todo. A ira também, o nervosismo, né? O professor, eu vou dizer uma coisa para vocês, por muito tempo, a filosofia tem ajudado o professor a ser mais racional. Porque é da minha natureza a predominância da alma irascível, das emoções. A pessoa é muito voltada para questões das emoções. Ainda mais se for quem é do zodíaco aí, de leonino com ascendência em câncer, por exemplo. É a ira com a lágrima, é a ira com a emoção o tempo todo, nesse sentido. Então Platão fala que essas 2 almas elas são inferiores. A alma concupiscível, ventre, e a alma irascível, né, que está localizada no peito.
Mas para Platão existe uma terceira alma. E esta terceira alma ela é superior. Ela é incrivelmente superior, porque é a alma da razão. É a alma que se localiza na cabeça. Ou seja, predomina a razão, é a alma racional, ratio. O caráter racional não torna a pessoa fria e insensível. Muitas vezes nós pensamos assim que a pessoa que é muito racional ela é fria, que ela é insensível. E na verdade não. A pessoa ela deseja, ela se emociona, mas suas decisões são sempre tomadas de forma racional, pensada, de maneira muito bem pensada e avaliada. Lembra aquele ditado? Quem pensa, né, duas vezes? Então, não basta simplesmente tomar atitude. Ela para, ela pensa, ela vai ver se a atitude dela é boa, se a atitude dela vai fazer bem para ela e bem para o próximo. Quais serão as consequências positivas e negativas da atitude dela. Então, ela não toma qualquer atitude. Ela para e ela pensa. E aí, então, nesse mesmo sentido, podemos refletir. Qual é a tua alma? A alma do ventre, concupiscível? A alma do peito, irascível? Ou a tua alma predominante é a alma da razão? E aqui é interessante, o professor está sendo um pouco repetitivo, mas assim, que Platão diz que a alma preferível que nós devêssemos dar espaço para a nossa vida é a alma da razão. Esta alma, segundo Platão, a condição ideal para o ser humano é o predomínio de um caráter racional, pensado, a situação em que a alma racional controla o nosso corpo, não negando os desejos, não negando as emoções, mas colocando numa balança o que posso, o que devo, o que quero, o que não quero, nesse sentido, ou seja, viver a vida com uma organização de pensamento, uma organização de vida e também um planejamento. E ele então diz, claro, obviamente, vendendo o seu peixe, que a alma superior é a alma racional. E aqui vem uma curiosidade para vocês. Naquele tempo acreditava-se que as almas eram envoltas de um metal. Então, para a alma concupiscível, o bronze. Para a alma irascível, a prata. E para a alma racional, o ouro. E aí, se você parar para anotar, temos aqui as 3 classificações das Olimpíadas, que foram criadas pelos gregos. O primeiro lugar, a alma racional, o ouro. O segundo lugar, a alma irascível, prata. E em terceiro lugar, a alma concupiscível, o bronze. Nós temos o primeiro, segundo e terceiro lugar, mas o primeiro lugar está com a alma racional, está com as medalhas, por exemplo, das Olimpíadas são assim. Você receber o ouro. E você receber o ouro é melhor do que receber a prata. E a prata é melhor que o bronze. E o ouro é melhor do que prata e bronze juntos. E Platão então fala que a cidade justa para ele deve ser dividida conforme as almas. Lembra da educação das crianças, o processo educativo? Caberia então, portanto, aos educadores, ao olhar para as crianças e reconhecer nelas qual o caráter. E aí conduzir essas crianças, esses jovens, no processo educativo de acordo com a sua natureza. E aí Platão faz divisão da sociedade em 3 partes. Aqueles que têm a alma concupiscível, e aqui vou encerrar essa aula com essa reflexão, os que têm alma concupiscível no ventre seriam os artesãos. Esses trabalhariam para a alimentação da cidade grega, a polis. Aqueles que têm a alma localizada no peito seriam aqueles que iriam trabalhar para a defesa da cidade, para a área militar da cidade, os guerreiros, porque têm a bravura, têm a vontade de luta, etc. e tal. Preste bem atenção, lembra que eu disse que a alma irascível do peito ela é envolta do metal prata? O que tem na armadura de um cavaleiro? A prata. A prata para quê? Para proteger da flecha, né? Da espada, a prata. E ela está nessa localização aqui, então, portanto, do peito, que é para proteger, né? Para proteger. Tem todo esse significado filosófico,
desde o tempo da era grega. Né? E ainda nesse mesmo sentido, Platão fala que a cidade, tendo então, portanto, os seus artesãos e tendo então, portanto, os seus guerreiros, ela deve ser governada nada mais, nada menos por filósofos. Sim, por eles. É isso que Platão faz a reflexão. Os filósofos deveriam governar a cidade. E aí no processo educativo, né, os pupilos seriam treinados para ser artesãos, depois treinados para serem guerreiros, separava cada qual segundo o seu caráter, e no final da ponta, quem sairia da escola, do sistema educativo de Platão, os últimos a sair da escola, seriam os pensadores, os filósofos, mas sairiam dali formados para serem senadores de uma cidade grega, etc. e tal. E aí vem a reflexão última do professor. Se Platão diz que ou o filósofo torna rei e o rei torna-se filósofo, então, portanto, é uma sofocracia, como estão os nossos governantes nos dias de hoje? São pensadores? Eu só vou deixar essa reflexão. São pensadores? O que falam tem nexo? São pessoas, os nossos políticos, são pessoas que pensam para o bem da polis, para o bem do povo, da cidade, para o bem da república, porque a palavra república vem de res pública, aquilo que é de todos, aquilo que é público. Fique essa indagação. O que eu posso dizer para vocês é que nunca vi no governo do nosso país bons pensadores. Os que eram nunca se elegeram e nunca foram valorizados. Tá ok, pessoal? Essa então foi a nossa videoaula sobre a cidade justa de Platão. E a pergunta final é: Platão e a universalidade do valor. Professor, por que é universalidade? Porque, segundo Platão, as três almas, concupiscível, irascível e irracional, guerreiros, artesãos, guerreiros e filósofos compartilham de um único valor que chama-se virtude. E a virtude, segundo Platão, é para todos e é universal. Tá ok? Um grande abraço para vocês. Encerramos esse conteúdo da universalidade do valor em Platão. Não esqueça, quem não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe, dê o seu joinha. Você estará ajudando muito o canal do Professor Evandro. E nós vamos assim, do nosso jeito simples, conversando e ajudando a todos vocês, tá ok? Um abração, fique com Deus e presta atenção, Platão. Até mais.